Ok, meu querido, vamos lá. Mais um momento da Bíblia para que você possa conhecer melhor, para que você possa viver uma vida mais plena, em plenitude com Deus. Hoje nós vamos ver os livros da lei. Na verdade, quando eu digo nós vamos ver, eu vou apenas apresentar para vocês alguns aspectos relativos aos livros da lei. Os livros da lei também são chamados de Pentateuco. Por que Pentateuco? Porque eles compõem 5 livros. Penta, 5 livros, né? Significam 5 livros. Ele é composto do Gênesis, que é o primeiro, do Êxodo, de Números, de Levíticos e de Deuteronômio. Então são 5 os livros que compõem os chamados livros da lei. Normalmente a tradição diz que quem escreveu estes 5 livros foi Moisés. Inclusive, existem algumas discussões porque parte do livro ele fala especificamente da morte de Moisés. Então, como é que ele poderia estar escrevendo sobre a morte dele? Então, provavelmente, existiu aí algum auxílio, né? O escritor principal, nós podemos dizer que foi Moisés. Então, foi ele que recolheu tudo que se sabia até então e ele escreveu isso tudo. E aí o fecho, né, quando Moisés morre, então aí é feito por uma outra pessoa que estava sob a orientação de Moisés. Este livro ele tem alguns aspectos importantes. O que fala nestes 5 livros? O que se trata no Pentateuco? O Pentateuco fala, primeiro, sobre a criação do mundo. Ele explica para nós como é que o mundo foi criado, de que jeito ele foi criado, o que foi criado, por quem foi criado e todas as consequências, tudo que decorreu desta criação do mundo. Ele fala também do chamado de Deus. Deus faz um chamado para um povo especial. Um povo que vai se desenvolver, vai crescer, vai aumentar. E este povo é o povo de Deus, é o povo dele em comparação com os outros povos que existiam e que viviam naquela região. É um povo privilegiado porque é um povo escolhido por Deus. Depois ele vai falar sobre o cativeiro no Egito. Durante muito tempo o povo ficou cativo no Egito, sofrendo sob o poder dos faraós, sofrendo na autoridade de um povo que não era de Deus, que servia a falsos deuses, que tinha um panteão de Deus, quer dizer, uma quantidade muito grande de deuses. Tá? Então ele fala sobre esse cativeiro e fala sobre a libertação. Como é que essa libertação foi feita? Né? Em que circunstâncias isso se deu? Depois nós temos todo um conjunto, e a maior parte do livro agora, do Pentateuco agora, vai tratar das leis. É onde Deus passa ao seu povo todas as regras. Regras de bem viver, regras de harmonia, regras que deviam ser cumpridas, não só regras espirituais, como regras de comunidade, regras civis. E é interessante, jovens, que como eu sou advogado e como eu dou aula de direito, é interessante como as regras que nós temos hoje, nós podemos encontrar fundamento lá nas regras que Deus deu aos seus filhos. Essas regras lá de trás, elas ainda valem hoje. Claro, a gente fez algumas modificações, a gente fez algumas adaptações, mas elas ainda valem. E por fim, todas as bênçãos e toda a disciplina que o povo passou durante os anos no deserto, vagando pelo deserto, até que pudesse entrar na terra prometida. Então, esse é o conteúdo de todo o Pentateuco. Tá? Aqui eu estou mostrando para vocês um mapa
que vai dizer a localização, onde é que tudo isso aconteceu. Então eu tenho o início de tudo, aqui da história toda, numa cidade aqui às margens de rios, né? Do rio Eufrates e do rio Tigre. Os dois rios eles se juntam aqui para baixo, né? Então eu tenho o rio Tigre aqui, que ele corre até aqui, e o rio Eufrates aqui, que ele corre também até aqui, ele se junta aqui embaixo. E um pouquinho antes tem uma cidade de Ur, a chamada Ur dos Caldeus, onde Abrão, então Abrão e depois Abraão, ele vai sair. Se você observar, a Babilônia fica aqui, estava no caminho, ele passou pela Babilônia, ele foi subindo até Harã, lá em cima, Harã, tá? E depois ele foi descendo, ele passou por Damasco, ele passou pela terra de Canaã, por Berseba, e aí ele chegou no Egito. E depois ele volta e ele vai fixar residência aqui na terra de Canaã. Mais para frente, quando José é vendido para os egípcios, José vai para lá, ele fica uma pessoa importante no Egito e depois ele leva toda a família constituída lá para o Egito. Uma vez que foram para lá, depois que José morreu e que o nome do José não tinha mais importância para os egípcios, o povo, né, ficou cativo e aí ocorre a questão da libertação. E aí na libertação nós temos um vagar pelos locais todos, né? Então ele vai sair do Egito, ele vem, ele passa aqui por baixo, vai até o Monte Horebe, sobe, vem por aqui e depois ele volta para a terra de Canaã, já em Josué, dominando então a terra que foi dada por Deus para Abraão e para a sua descendência. E finalmente, meus queridos, aqui eu coloquei para vocês os principais acontecimentos de todo o Pentateuco. Não é só de um dos livros, mas de todo o Pentateuco. Então eu começo com a formação do mundo, eu começo com a discussão e o homicídio que ocorreu entre Caim e Abel, né? Depois nós temos a história de Noé com o dilúvio e a destruição do mundo por conta do pecado. Depois nós temos a questão da Torre de Babel, onde os povos se dividiram e onde as línguas foram criadas, né? Houve aí uma separação de povos e de línguas. Né? E aqui, que interessante, começa a história específica do povo de Deus com o chamado de Abraão. Logo em seguida nós temos a história de Ló, com a destruição de Sodoma e Gomorra por conta do pecado. Aí vem a história de Isaac, logo em seguida a história de Jacó e depois a história de José. José fica no Egito, ele o povo é escravizado, né? Então ocorre uma escravidão no Egito até o aparecimento de Moisés. Moisés é levantado por Deus para libertar o povo. Né? Então ocorre o chamado de Moisés, ocorre a libertação, o povo sai de lá e ele vai em direção à Terra Santa, só que ele se perde pelo caminho. Então, no Monte Horebe, eles recebem as leis, e aqui nós temos não só as leis em geral, como as tábuas da lei, que eram os 10 mandamentos, tá? E aqui toda a orientação para a construção do tabernáculo. Então, o tabernáculo tinha que ser feito de uma determinada maneira. Então, era o local onde Deus iria se encontrar com o povo dele. Né? E aí, fecha o Pentateuco com a morte de Moisés. Nós temos aqui, em geral, o Pentateuco. No próximo encontro, nós vamos falar gotinhas, informações a respeito dos livros especificamente. Amém, amados? Fica com Deus. Bons estudos. Nos vemos daqui a pouco.